Existe um indicador fundamentalista que é extremamente popular, porém esse indicador apresenta algumas armadilhas que podem fazer com que você tenha mais prejuízo do que benefício ao utilizar ele. Quer saber que indicador é esse? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Olá, você está no canal da Finef Planejamento Financeiro, um canal para você que é empresário ou autônomo e quer aprender um pouco mais sobre finanças ou investimento. Não esquece de deixar o seu comentário aí com a sua sugestão de tema ou então com alguma dúvida que você tenha sobre o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um indicador muito famoso na análise fundamentalista, que é o preço sobre lucro, ou conhecido também como PL. O PL ele é um indicador que mostra uma estimativa de em quanto tempo você vai recuperar o seu investimento em uma empresa, normalmente uma empresa com ações negociadas na bolsa, e em quanto tempo você vai recuperar ele conforme o lucro dessa empresa. Então, por exemplo, se uma empresa lá, vamos supor a Petrobras, tem um PL de 20, isso quer dizer que com base no lucro atual da Petrobras, você vai recuperar o seu investimento em 20 anos, por exemplo. E aí, não preciso nem dizer que quanto menor o PL, melhor para você, porque você vai recuperar o seu investimento mais rápido ainda. Existe uma regrinha que se popularizou, acho que aqui não sei se só no Brasil, mas talvez lá fora também, que diz que toda vez que uma empresa tem um PL menor do que menor ou igual que 15, ela está barata, então pode ser uma oportunidade para você comprar. Na teoria, o PL é muito bonito. Porém, ele esconde algumas armadilhas que podem fazer com que você compre gato por lebre. Então vamos te mostrar 4 armadilhas que o PL pode conter e eu vou te mostrar a forma que eu utilizo para analisar o PL. Então vamos lá. A primeira armadilha que o preço sobre lucro apresenta é porque ele pressupõe que a empresa vai ter um lucro constante, vai ter exatamente o mesmo lucro nos próximos anos. Então a gente usou o exemplo da Petrobras. Se a Petrobras tem um preço sobre o lucro, um PL de 20, você está pressupondo que a Petrobras vai ter exatamente o mesmo lucro nos próximos 20 anos, sem considerar a inflação, sem nada. Uma pergunta que eu faço para você. Se pegar os seus últimos 5 anos, não vamos nem ir muito longe, o total dos seus ganhos, a sua receita, menos as suas despesas, foi exatamente o mesmo nos últimos 5 anos? Eu aposto com você que não. Eu te garanto também que nos próximos 5 anos a sua receita menos a sua despesa, que seja o seu lucro, também não vai ser igual. Se você, que é uma só pessoa, não tem o mesmo lucro daqui a 5 anos ou nos 5 anos para trás, por que você acha que uma empresa vai ter exatamente o mesmo lucro nos próximos anos? Não faz o menor sentido. A segunda armadilha do PL é que ele pressupõe que o lucro de uma empresa é a única forma de você recuperar o seu investimento. Vamos pegar um exemplo aqui. Então vamos supor que você tem 10 mil reais e você comprou 1000 ações da Petrobras a 10 reais cada uma, em 2019, por exemplo. Você tem 2 formas de ganhar dinheiro com esse seu investimento. A primeira forma é a Petrobras pegar e distribuir o lucro dela para você, e aí você recupera uma parte do seu investimento. Então vamos supor que a Petrobras ela pagou para você, um ano depois que você comprou as ações da Petrobras, ela foi lá e te pagou 1000 reais de distribuição de lucro. Então quer dizer que você teve um retorno até esse momento de 10% sobre aquilo que você investiu. Então nesse caso, o preço sobre lucro da Petrobras seria de 10. Porém, você tem uma segunda forma de recuperar o seu investimento. Vamos supor que hoje o preço da Petrobras esteja R$ 12, um ano depois do que você comprou. Você comprou a 10 e agora ela está valendo 12. Então significa que o seu investimento passou de 10 mil reais para 12 mil reais. Se você vender as suas ações da Petrobras hoje, você vai ter um lucro de 2 mil reais, que é a diferença entre o preço atual e o preço que você investiu. Então, pegando esses 2 mil reais que você teve de lucro, mais aqueles 1000 reais que você ganhou de distribuição de lucro da Petrobras,
você teve um retorno de 30% sobre aquilo que você investiu. Você ganhou 2.000 pela venda, mais 1.000 de lucro recebido, R$3.000 sobre R$10.000, você teve um lucro de 30%. Agora, se você seguisse a lógica do preço sobre lucro, qual que seria o seu retorno? Só 10%. Por quê? O preço sobre lucro, ele considera que a distribuição de lucro de uma empresa é a única forma de você recuperar o seu investimento. Só que você sabe que não é o caso. Então, quer dizer, se o PL da Petrobras é de 10, quer dizer que você vai ter que esperar 10 anos para recuperar o seu investimento? A gente acabou de te mostrar que não, porque se recupera pelo lucro distribuído pela empresa e também pela variação do preço da ação daquela empresa. O único caso que você só vai recuperar o seu investimento pelo lucro da empresa é se você levar aquela ação até você morrer. Que aí sim você nunca vai ter vendido aquela ação, então o lucro e outras bonificações que a empresa te distribuir vai ser a única forma de você recuperar o seu investimento. Ainda falando sobre distribuição de lucro, a gente tem a nossa terceira armadilha, que é o seguinte: o PL, ele pressupõe que a empresa vai distribuir 100% do lucro dela. Só que isso não acontece por um simples motivo: a lei não obriga. Se você acessar lá o parágrafo 2º do artigo 202 da Lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76, você vai ver que a lei obriga que a empresa distribua no mínimo 25% do lucro dela, desde que isso esteja no estatuto da empresa. Então, se a empresa que você está pretendendo investir colocou no estatuto dela que o mínimo que ela vai distribuir é de 25%, então quer dizer que você vai ter que demorar 4 vezes mais para recuperar o seu investimento através do lucro daquela empresa. Então, por exemplo, se o PL da empresa é igual a 15, você vai ter que esperar 60 anos ao invés de 15 para recuperar o seu investimento, porque a empresa só distribui 25% daquele lucro dela. O resto ela reinveste na própria atividade. Então, esperar 60 anos para recuperar seu investimento está pior do que quem vai esperar para se aposentar aqui no Brasil. A quarta armadilha no cálculo do preço sobre lucro é a própria composição desse lucro. Quando você vai analisar o lucro de uma empresa, e aqui eu estou falando não só da análise do preço sobre lucro, mas como qualquer análise que você for fazer, tem alguns efeitos que são chamados de efeitos não recorrentes, que você tem que expurgar desse lucro, caso contrário esse lucro vai estar distorcido. Esses efeitos não recorrentes são impactos, tanto positivos quanto negativos, no lucro de uma empresa, que não devem continuar ocorrendo nos próximos períodos. Então, são impactos que não estão relacionados à operação dessa empresa. E aí você tem tanto exemplos de impactos positivos, por exemplo, a gente teve um caso recente agora no segundo trimestre de 2019 da Petrobras. A Petrobras ela tinha participação em uma transportadora de gás e ela vendeu acho que 90% dessa participação. E, obviamente, com esse ganho dessa venda, ela obteve um lucro astronômico. E aí a primeira coisa que os jornais colocam na capa, na manchete é: Petrobras teve um lucro recorde. Só que uma coisa você tem que ter em mente: a Petrobras ela não é uma holding. A função dela não é participar, comprar e vender outras empresas. A Petrobras ela vende combustível. Então a Petrobras ela não vai vender uma empresa todo ano. Então quando você for analisar o lucro da Petrobras, você tem que expurgar o efeito dessa venda do lucro, para assim você conseguir saber qual que é o lucro normal da Petrobras sem esses efeitos não recorrentes. Então quem parou para analisar o lucro da Petrobras nesse segundo trimestre de 2019, tirando esse efeito recorrente, na verdade a Petrobras ela teve uma queda de 50% no lucro dela em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, tá vendo a diferença? Em uma notícia você tem o lucro recorde da Petrobras, mas por causa que ela teve essa venda de um efeito não recorrente. E isso também pode acontecer com efeitos negativos. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo aleatório, que a Grendene ela perdeu um processo trabalhista no valor de R$500 milhões. Então, o lucro da Grendene vai estar menor. Quando a empresa está com um lucro menor, normalmente o preço sobre lucro fica maior. E aí, quando você for analisar o lucro da Grendene, se você não se atentar a esse efeito não recorrente, você vai olhar: poxa, o preço do lucro dela está muito caro, está muito alto, a empresa está cara. Então ela não é uma empresa boa para se investir agora nesse momento.
Só que, na verdade, esse efeito não recorrente desse processo acabou reduzindo o lucro indevidamente da Grendene. Então você sempre tem que expurgar tanto o efeito positivo, tanto o efeito negativo do lucro das empresas, que assim você vai ter um cálculo do preço sobre o lucro adequado. Então, no meu livro, eu ensino passo a passo como é que você pode identificar cada um dos efeitos não recorrentes que tem no resultado de uma empresa. E ele também acompanha uma planilha para fazer o cálculo do lucro ajustado automaticamente para você. Então, se você quiser conhecer, baixa tanto o livro, tanto a planilha, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Com tantas armadilhas na análise do preço sobre o lucro, será que existe uma forma adequada de se analisar esse indicador? Então, eu vou te mostrar a forma que eu utilizo. Então, ao invés de você analisar o preço sobre o lucro recente de uma empresa, somente aquele preço sobre o lucro, você analisa uma média. Então, vamos supor que a Via Varejo, ela sempre negocia ali com um PL médio de 20. E aí, vamos supor que no último resultado, quando você for analisar o preço sobre o lucro da Grendene, da Via Varejo, ela foi para 15. Então, opa, pode ter uma oportunidade de compra ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vão analisar os resultados da Via Varejo, procurar se houve alguma receita não recorrente naquele resultado ali. Por que eu estou falando de receita não recorrente? Porque se o preço sobre o lucro, a média é 20, e agora ele tá em 15, quer dizer que o lucro da empresa aumentou e o preço das ações não acompanhou. O preço das ações meio que ficou estável e o lucro da empresa aumentou. Se fosse ao contrário, se o preço sobre o lucro tivesse aumentado, é possível que a empresa tenha tido uma despesa não recorrente naquele efeito, porque isso diminuiu o lucro, quer dizer, o lucro reduziu, os preços ficaram estáveis e aí o preço sobre o lucro dela aumentou. Então vamos lá, analisei a Via Varejo, não encontrei nenhuma receita não recorrente que justifique aquele preço sobre o lucro menor. E aí a gente vem para a nossa segunda fase. Aproveitando as próprias demonstrações financeiras da Via Varejo, eu vou procurar uma nota explicativa chamada eventos subsequentes. O que é essa nota? Essa nota de eventos subsequentes, ela mostra tudo o que aconteceu entre a data corte da demonstração contábil e a data de publicação dessa demonstração. Então vamos supor que você está analisando o segundo trimestre de 2019. Então o segundo trimestre de 2019 termina dia 30 de junho. Só que a Via Varejo, pegando o exemplo dela, só foi publicar esse trimestre no dia, sei lá, 10 de agosto. Então a nota de evento subsequente, ela vai mostrar tudo o que aconteceu entre o dia 1º de julho, né, um dia seguinte ao fim do trimestre, até a data da publicação. Então eu vou lá, dou uma olhada nessa nota e vejo se aconteceu algum evento que justifique essa redução do preço sobre o lucro da Via Varejo. Não encontrei, vou para o meu terceiro passo. Terceiro passo é, vou procurar no site do RI da empresa, de Relações com Investidores, todos os fatos relevantes que ela publicou após esse período também, do fechamento do trimestre, se algum fato ocorreu que possa justificar essa redução no preço sobre o lucro. Se após eu percorrer esses 3 passos eu não encontrei nada que se justifique, então pode ser que eu tenha uma boa oportunidade de compra ali na Via Varejo e eu posso entrar comprado nela. Por quê? A tendência é que o preço sobre o lucro volte à média. Então, se o preço sobre o lucro está em 15, a tendência é que os preços das ações subam para que ele consiga voltar e converter para 20 novamente. Só que, é claro, você não vai analisar somente o preço sobre o lucro da empresa, não vai tomar a decisão de investimento com base somente no indicador. Porém, a tendência é sempre essa. Quando a empresa negocia numa linha de média, numa média assim, do preço sobre lucro, e sempre quando ele vai para baixo ou para cima, a tendência é que ele volte ao preço sobre lucro original. Então eu pego o mesmo exemplo, se o preço sobre lucro era 20 e foi para 25, se você fez essas 3 etapas, não encontrou despesa, não encontrou evento subsequente e não encontrou fato relevante, o que você pode fazer? Você opera vendido, você abre uma venda a descoberto na empresa e espera o preço sobre lucro estabilizar novamente em 20. Então você ganha dinheiro você pode ganhar dinheiro tanto comprando quando o preço sobre lucro está abaixo da média, tanto vendendo quando o preço sobre lucro está acima da média. Como eu falei, não uso o mesmo indicador. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que a gente abordou aqui
nesse vídeo ou tem alguma sugestão de tema, só deixa aí no comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Boas análises e bons investimentos.